Shalom a todos. Continuando nesta porção, né, a porção Hayé Sara, a vida de Sara. Estamos no capítulo 24 e agora vamos fazer este do versículo 22 ao 23, né, dando continuidade a esse estudo do Gênesis, o livro dos princípios. E é muito interessante que a porção que se chama A Vida de Sara, mas aqui Sara já não está mais viva, né? Então aqui nós vimos no episódio anterior como Abraham envia o seu servo Eliezer até a sua parentela lá em Harã, né? Em Harã, em busca de uma esposa para o seu filho. E esse é o pano de fundo deste estudo, né? De um pai que está em busca de uma esposa para o seu filho. Eu coloquei aqui para seu único filho, porque cremos, assim como está escrito em Hebreus 8:5 e 10:1, que essas coisas eram como sombra, né, para aquilo que haveria de vir, né, para a substância que seria revelada através do Cristo, né? Então, nós vemos como esse texto de Efésios 5:25 ao 27, né, como Paulo nos fala que vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nós vemos que ele vai apresentar para si mesmo esta igreja gloriosa. Então ele tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. A busca por esta igreja que é por esta mulher, por esta noiva, por esta esposa sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O final da nossa história, o completar desta nossa história nós como igreja, né, com o nosso noivo, com o marido, né, para essas bodas, né, para uma eternidade, né, e da preparação de uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante. Por isso vemos o tratar do Senhor com o seu povo, né, a purificação desta igreja, né, desta noiva, né, desta mulher, né? Então, nós podemos tirar muitas lições, né, desta história maravilhosa de Abraão, né? Como vimos no episódio anterior, né, de Abraão enviando, né, e dizendo que você não vai tomar, né, Eliezer, você não vai tomar esposa, porque eu não quero que você tome esposa para o meu filho das mulheres dessa terra aonde eu habito, desta terra de Canaã. Ela não pode ser cananita. Você vai buscar da minha parentela. Sempre tem a ver com esta linhagem, com um DNA que, obviamente, dentro dessa perspectiva profética, ele é espiritual. Então, é esta busca que o nosso pai, simbolizado aqui por Abraão, está fazendo com o seu filho, né? A busca de uma esposa, que vivencie com o seu marido uma realidade poderosa, né?
em uma história maravilhosa, né? A história de Deus com a humanidade, né? E na continuação, né, nesse texto de Gênesis 24, 22, diz assim: Depois que os camelos acabaram de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Então se você assistiu esse último episódio, né, e você vai se lembrar que o texto, né, que a história, ela vai até aquele ponto em que Eliezer ouve da parte de Rivca, de Rebeca, a respeito da linhagem dela. Ela diz assim, né? Ele entende todos os sinais que ele buscou, né? Ele foi respondido de uma forma muito rápida, né? Porque ele estava orando ainda quando Rebeca chegou no poço, né? E ofereceu não só para dar água para ele, para todos os camelos e para os servos. E tudo aquilo que ele tinha orado, ele foi respondido prontamente. Quando estamos alinhados com a vontade de Deus, quando estamos alinhados com a vida do nosso Pai, as coisas são respondidas de forma pronta, porque esse é o desejo dele, né? Esse é o desejo dele. Ele tem o seu plano, ele tem o seu desígnio, ele tem os seus desenhos, a sua maquete, né? Desde a fundação do mundo. Então nós vemos aqui este homem, ele no momento que os camelos acabaram de beber, né, que ele viu que completou aquilo que ele tinha orado, pronto, está pronto, é isso, né? Ele tomou o homem tomou um pendente de ouro, né? É, se eram para o nariz ou para o pescoço, né? Como as mulheres usavam, né? Muitas usavam um pendente no nariz, né? De meio ciclo de peso e 2 pulseiras para a mão dela do peso de 10 ciclos de ouro. Né? Nós já falamos sobre os pesos e medidas em outros vídeos, né? Então você pode voltar e dar uma olhada nos pesos, né? E isso era bastante coisa, né? Eram, eram valores aí, tudo de ouro, né? Era um valor muito grande. Então ele já assinala. E isso é muito interessante, porque normalmente a Escritura nos fala que sempre tem um sinal na face e nas mãos, né? Então você vai guardar a palavra, né? Ela vai estar marcada, né? Nas suas mãos, né? Por isso os judeus usam os tefilim, né? Na cabeça, nas suas orações, que contém a palavra, amarram no seu braço, né? E também no Apocalipse se repete essa mesma figura de que a marca da besta vai estar na mão ou na testa, né? Por quê? Falando das ações do homem e do pensamento, da mentalidade e das obras com que esse homem, com que esse ser humano vai agir, né? Então sempre tem a ver com uma. E o ouro tem a ver com a glória de Deus, com uma vida espiritual refinada, né? Uma vida no espírito, com o cumprimento daquilo que é perfeito, né? De obras perfeitas, de obras segundo que glorificam a Deus, né? Então ele já está ele está convicto, né, de que esta mulher é a esposa certa, né? Ele foi respondido prontamente por Yahweh, o Deus do seu senhor Abraão, né? Então ele já firma isso com essa noiva, né? Esse servo que vai buscar essa noiva para o filho, né? É uma visão maravilhosa que está em toda a escritura, né? E aqui nós vemos que ele pergunta, né? E ele vai Omer ba miat hagidi na, me dize, né?
e perguntou e disse, né, de quem és filha? Né? Dize-me, peço-te, né, há lugar em casa de teu pai para nós pousarmos? Então ele faz duas perguntas, mas a primeira ele vai direto na questão genealógica, né? Ele, de quem és filha? Ele quer saber. Isso era algo muito, muito comum, né? Muito sério, porque é, é, a parte da missão dele, do, 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 do que Abraão demandou dessa missão, é que ela fosse uma mulher da parentela de Abraão, né? Então, de quem és filha? Dize-me, peço-te, né? E depois vem uma segunda pergunta: há lugar em casa de teu pai para nós pousarmos? Quer dizer, agora entra a questão do, do serviço, né? Até que ponto ela está conectada com a sua casa, ela conhece o pensamento do seu pai, há lugar, né? Tem pouso para nós, tem como a gente é, 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 chegar lá e sermos acomodados e alimentados, né? E ela lhe respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu a Naor. Então a primeira pergunta ela responde, né? E isso é muito forte. De quem és filha? Né? De qual é a tua linhagem? Qual é a sua linhagem? De quem você é filha? Né? É, uma parte fundamental da nossa fé tem a ver com a nossa identidade. E não uma identidade física, né? Não uma identidade apenas física, porque nós não somos mais apenas descendentes de negros, de italianos, de poloneses, ou de nós hoje temos uma identidade espiritual, muito mais do que sermos brasileiros, argentinos, norte-americanos, estadunidenses, né, mexicanos, o que quer que seja, né? Essa pergunta ecoa dentro de nós, né? De quem você é filho? De quem és filha? A nossa identidade é um pilar da nossa fé. Porque se eu caminhar uma vida toda apenas pensando que eu sou escravo, apenas que eu sou um pecador, apenas de que eu sou um servo, ou que eu sou, né, indigno, né, talvez, né, muitos passam uma vida toda tendo um chamado, né, porque está escrito que ele, a todos quantos o receberam, ao Cristo, a Yeshua HaMashiach, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então, podemos caminhar para esse lugar de filiação, de, de, é, de usufruirmos e desfrutarmos, de nos apropriarmos de uma verdade espiritual. Lembrando sempre que o nosso Senhor, depois do batismo, os céus se abriram e a ele foi dito, né? Esse é meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. E a partir disso ele vai para o deserto, guiado pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. E a primeira tentação se és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Então a gente vê que a importância diante das pessoas que estavam naquele batismo, para João Batista, o Senhor, nosso Pai, ele abre os céus e ele fala a respeito do Filho, ele declara a paternidade ao Filho, você é o meu Filho. E a partir disso, né, Yeshua não tem mais limitações, ele adquire aquele lugar final de estabelecimento, né, para passar, e o diabo também sabe disso, né, e o atormenta em cima dessa mesma, o adversário atormenta em cima da mesma coisa, em cima, a primeira tentação que está relatada, das três que estão relatadas, ainda que a gente saiba que
Foram 40 dias sendo tentado, mas a essência da tentação está ali, né? Que é a primeira delas é que é na filiação, né? Se és filho de Deus, né? Transforma essas pedras em pães, né? E ele não o faz porque ele já está com a sua identidade formada, né? Isso já está determinado. Então a questão, vamos falar um pouco sobre a genealogia, porque isto é algo que tem totalmente a ver na escritura com esta identidade. A identidade na escritura, né, a genealogia, ela é o documento, né? Ela é uma prova histórica e documental de que eles pertenciam àquela linhagem, né? Então é isso que, que, que o servo está querendo saber, né? Ele está querendo firmar a sua missão, ter certeza de que a sua missão está bem encaminhada, né? De que ele está fazendo a coisa certa, que ele continua no caminho certo, né? Ele está tendo novas provas e toda vez que ele continua fazendo as perguntas corretas, ele só tem confirmações maiores, mais perfeitas de que Deus o encaminhou em todas as coisas, de que Yahweh o encaminhou em todas as coisas, né? Então, em Gênesis, voltando aí 2 capítulos, né? Diz, diz assim, né? Gênesis 22, 20 ao 23. Depois dessas coisas, anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milcá tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arão, e Quesede, Razo, Pildas, Gidlaf e Betuel. E Betuel gerou a Rebeca. E esses 8 deu à luz Milcá a Naor, irmão de Abraão, né? Então, tudo para chegar nesse ponto em que dizer, e Betuel gerou a Rívca, a Rebeca, né? Quer dizer, Rebeca é, ela é sobrinha, né? Sobrinha neta de Abraão, né? Ali você vai poder ver que ali o Quemuel, quando a gente fala ali, aparece pai de Arão, né? Então aqui a gente tem uma, por que eu sublinhei aqui, sublinhei não, eu coloquei em parênteses, porque de Arão vem Aram, né? Que é um símbolo da Síria, né? Aram e Síria, muitas vezes você vai ver nas escrituras, é, é, quando fala Aram, é Síria, né? E o arameu, né? De Aram saiu o arameu e o aramaico, né? Essa língua prima do hebraico aí, né? Essa língua da qual tem porções da escritura aqui no Tanar, né? Na Bíblia hebraica, né? Tem porções, a maior parte no livro de Daniel, e era a língua que comumente a língua, digamos assim, mais falada na época de Yeshua, né? Ainda que o hebraico estivesse completamente em voga, ao contrário do que muitos falaram ao longo da história, né, que o hebraico já estava extinto, mas ele não estava, né? O aramaico era falado assim comumente, né? Enquanto o hebraico era mais falado nas sinagogas e né, para se ler as escrituras, o aramaico era a língua do cotidiano, da venda, da compra, né? Então, uma língua meio padronizada, né, para aquela época, né? Então, nessa questão da linhagem, né, vamos um pouquinho mais para trás agora, né, em a linhagem de Shem, né, em Gênesis 11, do 11 ao 25, porque nós sabemos que estamos falando de uma linhagem, né, a qual ela foi quando que tinha a ver com Noé, com Noah, né? Então Noah sai da arca com seus 3 filhos
todos eles com as suas esposas, né? Então, Gênesis nos fala que Noa tinha 3 filhos, né? É, Shem, Ham e Yafet, né? Então, do qual nós já falamos também em outros vídeos, que você pode ver de uma forma detalhada, né? Que Shem não era o mais velho, né? Ele está em primeiro lugar ali por causa da importância, né? Mas não porque ele era mais velho, ele era o segundo, né? É, nós falamos de forma bem detalhada e provamos isso, né? Pelas datas, pela própria escritura, né? Shem é o segundo, e isso falamos porque isso é um entendimento profético, que sempre o segundo é aquele que herda, né? O segundo é aquele que vai receber, que vai dar continuidade ao, à linhagem, né? Mesmo dentro desta linhagem, de todas as linhagens, eles tinham muitos filhos, mas nós vemos que há um padrão, né? Sempre o segundo é aquele que herda, né? Simbolizando lá na frente que Yeshua HaMashiach seria o segundo Adão, né? Então teve um primeiro Adão que englobou toda a humanidade no seu pecado, né? E depois um segundo Adão que através dele veio toda a redenção, né? Então, através de Shem, aqui nós vamos falar só sobre a linhagem de Shem, que é a linhagem espiritual, né? Bendito, Noah abençoou a Shem, dizendo: bendito seja Shem, né? Bendito seja o Deus de Shem, né? O Elohim de Shem, né? Então, Shem é aquele que, né? E Yafet habite nas suas tendas, né? Nas tendas de Shem. E Ram seja servo dos servos, né? Então, você pode ler isso na escritura, né? Então a sequência é Noah, Shem, Arpachad, Shelah, Eber, que é um nome muito importante nessa sequência, porque é da onde vem o Ivri, né? Ou hebreu, né? Da onde sai a palavra hebreu, né? Então Abraão é chamado de Ivri, né? Por causa de Eber, né? Peleg, que é quando a terra foi dividida, né? Reu, Serug e Nahor, avô de Abraão. Então, que deu, né? Da onde nasceu Terah, né? O pai de Abraão. Então, nós vemos que Abraão tem um irmão chamado Nahor, né? Em homenagem ao seu avô, Nahor, né? Nahor, né? Então, essa sequência, né, que é genealógica, que eu digo assim que é tão importante porque muitas pessoas passam apenas, né, de genealogia é chato, genealogia cara, é um monte de nome que não tem nada a ver. Mas nós vimos apenas nesse pedaço aqui a importância, né, em poucos nomes aqui, quantas pessoas importantes, né, um que dá nome ao nome hebreu, por exemplo, até hoje, da onde é o hebraico, né? Então, é, 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 então, tudo isso daqui eram as explicações, era através dessas genealogias que nós podemos fazer muitas leituras proféticas até o final dos tempos, né? Porque se fala das tribos, se fala de tudo, até Apocalipse se falam dos nomes que foram falados desde o começo, né? Porque o Senhor disse em Isaías 46:10, desde o início, desde o princípio, desde Bereshit, eu vos anunciei o fim, né? Então, Isaías 46:10 nos fala que desde o princípio o Senhor já nos anunciou o fim. Então, o livro, por isso estamos estudando o livro de Gênesis, o livro dos princípios, né? Para que possamos também entender e fazermos as leituras corretas lá em Apocalipse, porque o fim está atrelado a este princípio, a cada um desses capítulos, né? Então, nós veremos a cada um, vamos andando capítulo a capítulo, nós vamos percebendo a grandeza, né,
do que foi estabelecido em Bereshit, em Gênesis, né? O Senhor, toda a base, toda a construção está aí, né? As tribos, os patriarcas, a fé, né? As profecias em Gênesis 49, tudo está funcionando plenamente até hoje. O estabelecimento de Babel, da Torre de Babel, a Babilônia, ela só vai acabar lá em Apocalipse 17, 18, né? Ela vai chegando ao seu fim só lá no Apocalipse, né? Aquilo que foi iniciado por Nimrod em Babel, né? Então, essas são leituras proféticas, não estamos apenas é, 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 estamos aqui lendo as escrituras, mas parando nesses pontos importantes para a gente ver que não tem na Torá não tem um ponto fora, né? Não tem um kots ou um yud fora, como Yeshua falou. Não, cara, não tire, não remova, não vai se remover, não vai, isso não vai ser modificado. Céus e terra passarão, né? Mas as minhas palavras não hão de passar. E ele foi a Torá viva, né? Ele foi a Torá verdadeiramente viva, né? Então é importante que a gente entenda esse funcionamento, né? Então aqui nós vemos Terá, né? Que teve 3 filhos. Arã está aqui em preto, cara, eu coloquei ele em preto porque ele morreu, né? Você vai lembrar que a escritura fala que enquanto morreu Arã, enquanto Terá era vivo, né? Na terra de Ur dos Caldeus, né? Então isso foi uma grande perda para Terá, né? Ele ficou muito abalado com isso a ponto de sair de Ur dos Caldeus também, né? Ele não É difícil alguém que está numa terra estabelecido com tudo, com seu negócio, tudo sair do nada, né? E talvez uma das grandes coisas que moveram Terá foi porque o seu filho mais velho, Arã, é, cujo nome significa montanhista, né? Morreu, né? Então ele tinha filhos, né? Grandes já, Lot, né? É, a maioria muitos estudiosos acreditam que Sara e Milcá, né? Eram eram é, 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 que Sara era filha de Arã também, né? Então aqui é, é, nós vemos então que ele teve os 3 filhos. Arã, que morreu. Avram, aqui ainda não era Avraham, né? Era Avram, né? E ele também fala que terá também o mesmo caso de Shem, Ham e Yafet, né? A mesma coisa. A escritura sempre põe na frente aquele que é mais importante, né? Que como se Avraham fosse o primeiro, mas ele também não era o primeiro, ele era o segundo, né? Então, e o mais jovem, que era Naor, né? Nahor, o mesmo nome do seu avô, né? Então aqui nós vemos Terá, Avram e Itchak, né? Nesta linha, do mesmo jeito que fizemos com Noah, Shem, Arpachad, aqui nós fazemos também Terá, Avram, Itchak, e paramos aqui, né? Porque Itchak, até que nesse momento, é a figura que está no centro aqui, né? Avraham, Isaac, né? Avraham está em busca de uma esposa para dar uma linhagem que dê continuidade à, à promessa de Deus de uma descendência. E essa descendência ela tinha que ser assim, pura, né? Segundo Deus. Por isso Abraão é tão sério quando Eliezer pergunta: e se a mulher não quiser vir com, comigo até a terra, até a terra de Canaã, que se ela não quiser vir da tua parentela para cá? Então Abraão diz: mas tudo bem se ela não quiser vir, mas você não tomará, jura-me
que você não vai tomar das mulheres desta terra. Veja a importância que tem, né, nessa questão do casamento, né? Isso não é algo simples. Isso não é algo simples, né? A escolha de um parceiro, uma parceira de julgo, né? É, não pode ser desigual. Isso é algo muito, muito forte, muito sério nas escrituras. Muitas pessoas decidem pagar um preço e pagam um alto preço por, por vivenciar um relacionamento, escolherem fora da vontade de Deus. Mas aí depois que casou, passa a ser, né? É aquilo que o Senhor diz que não separe, né? O homem não separe o que Deus ajuntou, né? Porque se receberam a bênção, se ajuntaram, agora passaram a ser uma só carne. Então essa escolha é uma escolha que tem que ter, tem que ser a escolha de Deus. Então aqui nós vemos um princípio. Estamos falando sobre princípios. Deus tem, né? O Pai tem, Yahweh tem, como um pai, todo pai tem uma vontade para a vida do seu filho. E essa vontade é boa, agradável e perfeita, né? Então, há uma vontade que nosso Pai tem para as nossas vidas. E nós não podemos nos colocar em julgo desigual, né? Não nos podemos colocar porque o Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer, e quando ele une duas pessoas em Deus é algo poderoso. É algo muito poderoso. E aqui nós vemos que, né, que já lemos esse texto, né? Então Naor teve todos esses filhos: Uz, Buz, Quemuel, Quesed, Razo, Pildas, Gidlaf e Betuel. E o Betuel, né? Então aqui que é primo de Isaac. Ele é primo de Isaac, né? Então ele 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 teve esse Betuel, ele teve dois filhos, né? Lavã e Rívca. É o que a escritura nos fala, que ele teve dois filhos, Lavã, né? O famoso Labão, né? E Rívca, Rebeca, né? Que é esta que Isaac casa com ela, né? Então, que nesse processo aqui ela está agora entendendo todo o seu, né? Está levando o servo para casa, né? Com as pulseiras dos braços, né? Com o pendente no seu nariz, né? Então ela está agora adornada, né? Com ouro, né? Então, e disse-lhe mais, né? Quer dizer, ela responde a segunda pergunta, né? E isso é um hebraísmo, né? É algo do pensamento hebraico muito interessante, né? É, ela primeiro respondeu a primeira pergunta: eu sou filha de Naor, de Milcá, né? Ela assim, assim, assim. E depois ela responde a segunda pergunta: também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite, né? Muitas vezes nós não temos esta precisão, esta maneira, nós somos mais abstratos, muitas vezes vamos falando de muitas coisas e às vezes, na nossa cultura, não respondemos o que foi perguntado, né? O pensamento hebreu, como um pensamento concreto, ele é sempre muito direto, né? O pensamento semítico ele é muito direto, ele vai direto ao ponto, né? Inclusive, quando na nossa quando estivemos em Israel, às vezes perguntávamos assim, como a gente chega em tal lugar, e eles respondiam com uma dureza assim, né? Com uma assim, você vai para lá e vira lá e você vai chegar. E aí eu perguntei pro para este amigo nosso, o Lira, que nos levou, e perguntei assim, cara, ele tá brabo com a gente, né? A pessoa tá braba, né? Tanto homens quanto mulheres, eram muito diretos. Ele disse, não, isso é o jeito deles, né? Eles falam assim mesmo, são diretos no ponto. E nós, como
como brasileiros, nós somos muito poéticos, né? Somos muito assim, né? Ai, não quer, né? Dar a volta para falar, né? E eles não, né? Então, ela e Rebeca aqui ela é muito, né? Ela responde a primeira pergunta e depois responde a segunda, de maneira reta, né? De maneira direta. E isso é esse pensamento hebreu concreto, né? E o que aqui eu gostaria de que a gente é, parasse um pouquinho para pensar a respeito da cultura da hospitalidade, né? Eu coloquei aqui Gênesis, o exemplo de Gênesis 18, quando, quando Abraão está sentado, né, na entrada da sua tenda, no calor do dia, e ele vê três homens vindo ao seu encontro, né? O que Abraão fazia na tenda naquele momento, né, na entrada da tenda, né? Então, esperava que pessoas passassem, né? Eles tinham isso muito forte, né? E tem isso muito forte a questão da hospitalidade, né? É muito interessante que é difícil para nós, né, ocidentais entendermos, porque somos completamente abstratos, né? É, é, entendermos, por exemplo, o trecho de quando Ló oferece suas duas filhas para aqueles homens que queriam violar, né, os dois mensageiros, os dois anjos que estavam na sua casa, né? Ele diz: "Não, tomem as minhas filhas, que nunca conheceram varão, que nunca conheceram um homem." O quê? Né? Cara, que doideira é essa? Que esse cara tá falando, né? Parece uma coisa assim completa, cara, é uma loucura, né? Para nós é completamente louco, porque nós não entendemos o que significava para eles esta hospitalidade, né? E isso é toda a cultura do Oriente Médio baseada nessa cultura, né? Um hóspede não poderia ser tocado de maneira alguma. Inclusive há relatos de que até hoje é assim, que às vezes um soldado, por exemplo, por exemplo, um soldado americano entrou na casa de alguém no, no Iraque e aí e as pessoas disseram assim: agora ele está dentro de casa, agora a gente não pode fazer nada com ele porque, cara, o cara tá dentro da nossa casa, mano. Tipo, é tão grande essa coisa da hospitalidade, do tipo, agora que a pessoa entrou aqui dentro, ela é minha responsabilidade. Então eles tinham esse temor, né? Não somente de receber muito bem, como fez Abraão, porque ele entra dentro de casa e ele diz para Sara preparar pães. Ele corre, cara, e fala com o seu servo para já preparar a carne de um animal. E ele volta, ele diz: não, vocês têm que ficar aqui, vocês têm que, vocês vão ficar, comer conosco, vocês vão descansar. Trouxe água para os pés deles, refrescou a vida deles, né? A importância disso, a impressão é que tinha que Abraão só estava esperando essa oportunidade para oferecer esse ato de voluntário, de bondade, de serviço, né? É, numa cultura em que, e num lugar onde é muito quente, você oferecer hospitalidade, né? Água, comida, né? Descanso para o viajante, cara, isso é algo que está tão longe para nós, né? Quanto o Ocidente do Oriente, né? Está muito longe isso nós de entendermos a grandeza do que significava isso, mas que você possa perceber isso e fazer essa leitura em tantos textos na Escritura, em que você vai perceber o quanto essa questão da hospitalidade é poderosa, né? E ela aqui, você veja, ela não era, ainda nem conhecia Abraão, né? Mas ela estava fazendo a mesma coisa. Temos também palha e muito pasto e lugar para passar a noite. E nós nem podemos dizer
que Rebeca aqui estava interessada apenas na riqueza que Eliezer estava demonstrando, porque ela já tinha feito isso, dando água para ele, para os camelos e para os servos, né? Ela já tinha feito isso de forma voluntária, né? Então o coração dela, nós vemos que o coração dela era um coração espiritualmente bom, né? Bom, é, e eu acho isso aqui tremendo, né? Porque é algo poderoso, poderoso. O nosso serviço é algo poderoso, né? Nós servirmos as pessoas, né? E eu separei alguns trechos aqui, né? Da Brit Hadashah, né? Em Mateus, em Lucas, né? Dos Evangelhos, em que Yeshua diz, né? E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa shalom. Mas se não for digna, torne para vós a vossa shalom. Então ele estava dizendo, quando ele envia os 12 discípulos, né, de dois em dois, e ele diz assim, quando entrarem numa casa, você vai dizer shalom, né? E ali em Lucas 10:6 diz assim, e se ali houver algum filho de shalom, repousará sobre ele a vossa shalom. E se não, voltará para vós. Isso é muito interessante, porque a shalom quer dizer que nós temos uma shalom que nós podemos declarar cada vez que entramos numa casa, e repousará sobre ele a vossa shalom. Olha que interessante, porque Yeshua já disse que a minha shalom eu vos dou, né? As traduções falam paz, mas nós sabemos que shalom é muito mais do que paz, né? Eu já falei isso em outros vídeos também, né, em outros estudos, né, o poder de Shalom, né, que Shalom, Yeshua disse, a minha Shalom eu vos dou, a minha paz, a minha segurança, a satisfação, contentamento, bem-estar, saúde, satisfação, né, cara, isso é algo, nós estarmos satisfeitos, né, é, plenitude, estar completo, estar inteiro, né? Passar por uma situação completamente adversa, difícil, com shalom, né? Aquele sentimento de que em volta o pau está quebrando, né? Mas o meu coração está com a minha vida entregue em Deus, então eu estou completamente em shalom. É aquela paz que excede a todo entendimento, né? Ela guarda o nosso coração e a nossa mente no Mashiach Yeshua, né? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, né? Então isso é algo poderoso, a Shalom, né? E Yeshua disse uma coisa muito interessante, porque ele diz assim, a minha Shalom eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, a minha Shalom eu vos dou. Então ele já disse que ele tem uma Shalom, que o mundo tem uma Shalom, quer dizer, o mundo tem uma forma de tornar as pessoas, de dar para as pessoas o sentimento delas estarem completas, íntegras, plenas, né? Mas é uma Shalom do mundo, né? Então o mundo tem também a sua Shalom, né? Isso é algo muito, muito forte, né? Como Esaú, que se bastava, né? Forte, alto, bonito, né? Chamava atenção, vermelho, bom, com o arco, né? com, a, é, é, a, com um grande apreço das mulheres, aonde ia, né? Mulher daqui, mulher dali, histórias para contar, né? Ele estava cheio de shalom, né? Mas não havia a palavra Deus nos seus lábios, né? Então, nós vemos aqui que, então, Yeshua nos dá a sua shalom. O mundo também tem uma shalom. Mas olha que interessante que em Lucas 10:6 ele diz assim, se ali houver algum filho de shalom, repousará sobre ele a vossa shalom, né? E se não, ela voltará para vós. Quer dizer que a shalom era quase como, cara, ela me parece uma coisa, né? Ela é tão física, espiritualmente física,
que você declara ela, você lança ela e ela alcança, ela toca e ela repousa sobre pessoas, né? E se não tiver um filho lá de Shalom, ela volta para aquela pessoa. Uau, que algo poderoso. Algo poderoso, Shalom, né? Shalom, a somatória das letras de Shalom, né? A raiz numérica de Shalom é 7, que significa algo completo, algo que é pleno, né? Então, é, 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 também Shalom fala de nós sermos restituídos ou nós recebermos algo que nos falta, né? Algo que nos falta. Por isso, é importante nós orarmos pela Shalom de Jerusalém, né? Não pela paz de Jerusalém. Veja como a tradução ela enfraquece, né? Ela enfraquece. Essa é uma palavra que é intraduzível, né? Nós precisamos entender a grandeza do que significa, ficar recebendo cada vez mais revelação sobre o que significa. Ela não é só um cumprimento, Shalom, irmão. Não, ela é uma bênção poderosa, né? Ela é uma bênção maravilhosa, devemos declará-la, né? Tanto que o judeu, quando alguém diz shalom para ele, ele responde com shalom, shalom, né? Porque o nosso Pai, como um abençoador por natureza, ele nunca fica para trás. Não há nada que você possa fazer, semear, que você não vai receber muitas vezes mais, né? Então, quando você declara, você dá da tua shalom, você vai receber mais shalom ainda. Nós somos chamados para ser como Ele é, né? Ele deu, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu. Então não tenha medo de se doar, né? Mesmo que muitas vezes o sentimento venha de que você está perdendo, né? Mas lembre-se que tudo em Deus é semente. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele também colherá, né? Então, Shalom é ser completo, ser pleno, e que Jerusalém, Jerusalém, seja plena e completa. E o que falta para Jerusalém? O Mashiach, né? Ele disse: vocês não me verão novamente, até que vocês digam: bendito é o que vem no nome do Senhor, no nome de Yahweh, no nome de Adonai. Então que Jerusalém possa clamar e dizer: é, vem, vem, Yeshua, vem nosso Mashiach, nós recebemos. Bendito és tu, o que vem em nome de Yahweh. Bendito és tu. E que Jerusalém seja completa e plena. Aleluia. Continuando aqui em Gênesis 24, 26. Então inclinou-se aquele homem e caiu prostrado para Yahweh, né? Então as traduções falam adorou Yahweh. Mas adorou é uma palavra abstrata, né? A palavra adorar, né, como está traduzida aqui, né, é a palavra inclinar-se, kadad, né, e kod, raiz, né, nós vemos ali no começo da frase em hebraico, kod raiz, né, e inclinou-se o homem, né, inclinou-se, né, esse inclinar-se, né, em uma atitude de total respeito. Qual é o concreto desta palavra que nós falamos tanto, adorar, né? Se encolher, seja contrair ou dobrar o corpo ou o pescoço em deferência a outra pessoa, um reconhecimento daquele outro ser, né? Então, o homem inclinou-se, né? Aqui, primeiro, ele inclinou-se, a palavra kadad, né? Uma curvatura da cabeça. Esse né? O abstrato, né? Dessa palavra, a curvatura da cabeça em respeito como uma exibição do couro cabeludo para o outro. Você vai ver o meu couro cabeludo, né? No meu caso, já vai ver assim, já que já não tem muito cabelo já. né? Então, a curvatura da cabeça em respeito ao outro é um ato de humildade, de reconhecimento do outro ser,
né? E a outra palavra é adorou, né? Vayishtahu, né? Está em azul aqui em hebraico, Vayishtahu lá Yahweh, né? E adorou, né? Vem da raiz shahar, né? Inclinar-se, prostrar-se diante de superior em deferência, diante de Deus em adoração, diante de deuses falsos ou diante de um anjo. Então, toda vez que há um prostrar-se, um inclinar-se diante de algo, isso tem a ver com adorar, né? Então, uma atitude de completa submissão. Você veja, isso não tem a ver. Uma pessoa que está assim, ela não está assim, não pode ficar assim numa posição de guerra, né? Indo para guerrear, né? O inimigo vem e acaba com ela em um segundo, né? Ela está completamente vulnerável, ela está no pó, né? No pó. Então, ela está se colocando como um ser que precisa, que se humilha, que se entrega, né? Então, esse é o sentido profundo de inclinar-se e adorar, né? A gente se contrair, a gente se entregar, a gente descer e a gente se colocar numa posição de, de, de fraqueza, de submissão, de humilhação, mas no sentido de reconhecimento, né? De que estamos no pó, estamos aqui, porque reconhecemos, Deus, a tua grandeza. Ele reconheceu, ele fez isso diante de Yahweh, né? Você veja, Abraão fez um bom trabalho, né? De discipular esses homens, né? Tanto que nós vemos lá em Gênesis 14 que com 318 homens, né? Ele criados na sua casa, ele vence uma guerra. Esse homem que era um pastor, Abraão era um pastor. Eu não consigo imaginar ele treinando aqueles homens com espadas, né? E eles venceram uma guerra porque aqueles homens que foram circuncidados, né? O Senhor falou para ele: você vai circuncidar você e todo varão que nascer aos 8 dias, né, como símbolo da aliança, e todo varão que está na tua casa. Não perguntou se eles tinham fé ou não. Todos eles foram circuncidados, né? Como a prova da aliança que o Senhor fez com Abraão, né? A prova física, né? Do remover o prepúcio, né? Então, aqui o servo Eliezer, Eliezer, né? Está está completamente, né, prostrado em adoração, né? Interessante que Eliezer é o meu é ajuda, né? E o Senhor aqui está sendo, né, um grande ajudador, como é o Espírito Santo, né? O ajudador, um ajudador, ele vai nos ajudar, né? Uma das coisas que o Espírito Santo mais faz conosco é ajudar a gente a encontrar o caminho, a saber os detalhes, a falar conosco, a nos demonstrar para que chegarmos nesse lugar aonde a vida do Senhor está, né? Aonde está o caminho para a nossa vida ser cumprir com tudo aquilo que é a vontade de Deus, né? É o Espírito Santo nas nossas vidas, né? Prostrar-se em reverência, né? Glória a Deus por isso, né? E Gênesis 24, 27, né? Então, só para lembrarmos aqui, né? Os textos aqui, as palavras que estão em hebraico em roxo aqui, por exemplo, Yahweh, eu traduzi também eu coloquei na tradução em roxo, né? Os textos que estão aqui em laranjado estão em laranjado aqui, né? E assim por diante, né? E depois que ele se prostra, ele diz assim: bendito Yahweh, Elohei de meu senhor Abraão, Deus de meu senhor Abraão, que não deixou falhar, né, bondade e verdade com o meu Senhor, que não falhou bondade, né, que não deixou falhar, que não falhou bondade. Aqui o hebraico ele é,
pode parecer estranho que eu estou traduzindo ao pé da letra, né? Ele não deixou faltar, né? É, é, a bondade e a verdade com o meu Senhor, né? Então sempre teve bondade e verdade com Abraão, né? E agora, mesmo não sendo ele em pessoa aqui, ele não deixou faltar. Quer dizer, o Senhor é fiel, com o seu plano, com aquele que tem, que vive como um representante dele, como seu embaixador, como aquele que está aliançado com ele, mesmo indiretamente, né? Aqui Abraham, quando ele envia, se você lembrar do episódio anterior, ele envia Eliezer com, com todos os seus bens na sua mão, né? Quer dizer, Eliezer tinha um inventário de todas as coisas de Abraão, né? Ele não vai lá sem nada, ele vai com tudo, demonstrando toda a riqueza. Cara, a palavra, ele vai como alguém que é o representante de Abraão. Assim como Abraão é o representante do Senhor na terra, Eliezer é o representante de Abraão. Olha que algo maravilhoso, né? Porque essa sequência de autoridade, de, de seguir né? Quando alguém que vive em submissão, né? Que entende o princípio da autoridade, também terá autoridade, né? E aqui ele anda e ele carrega na sua mão esse poder desta missão de negociar, de falar, de fazer o que for necessário para trazer essa esposa, né? Então, eu no caminho me guiou Yahweh à casa dos irmãos do meu Senhor. Cheguei na casa da parentela, cheguei na casa dos filhos de Naor, né? Cheguei aqui, encontrei, né? Imagina caminhar tantos quilômetros, né? Sei lá, 750 quilômetros, se eu não me engano, né? E chegar lá numa terra que ele nunca foi, né? E chegar lá e encontrar exatamente já de cara no poço e fazer a oração e ser respondido rapidamente. É, ele é um testemunho poderoso do quanto o Senhor é poderoso, de quanto Yahweh é poderoso, quanto ele é fiel, quanto ele é real e quer agir nas nossas vidas, através de nós, né? É algo poderoso, né? Eu separei aqui a palavra bondade e verdade porque ela é encontrada em outros lugares, né? Na Escritura, assim, seguindo essa mesma sequência de bondade e verdade, né? A, a, é, Salmo 115, versículo 1 diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, né? Então, quer dizer, não, nós conectando com essa questão do se prostrar, da adoração, do reconhecimento, né? Que não é a nós a glória, mas é por amor da tua benignidade, da tua bondade, da tua benevolência e da tua verdade, né? A palavra bondade aqui é a palavra hesed, né? A palavra bondade, uma palavra que aparece em toda a escritura, né? Essa palavra, e a palavra verdade, a palavra emet, né? É uma palavra aí, né, derivada da palavra amã, amém, né? E tem a ver com emuná, que é fidelidade, né? Que é confiança. Então, temos aqui essas palavras a qual se refere. Yeshua disse assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, também se referindo a estes textos, né? Que ele é essa verdade, né? Quer dizer, por amor da tua benignidade e da tua verdade, que Yeshua diz: Eu sou essa verdade. O Senhor, ele é
bondoso e verdadeiro, né? E por fim, né, esta, é, é, a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: Entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem. Descarregaram-lhe os camelos e lhe deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés, e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: Não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: Dize, fala, fala então, né? Fala. Aqui é muito interessante que nós vamos começar a construir, né, a figura, mais uma vez, né? Porque eu gosto muito de que nós possamos pensar e construir a personalidade né, de cada um desses personagens que surgem, principalmente dos mais importantes, né, que para que nós possamos entender realmente os textos a partir dessa construção psicológica, né, de cada um, né? Lavan, que significa branco, né? O Lavan, né? O Lavan, branco. Da onde vem a palavra lavanda, né? É, é, lavanderia, né? Branco, mais uma palavra aí que vem desde lá de trás e que a gente usa bastante, né? Que tem no nosso vocabulário aqui, né? Que veio até hoje, até os nossos dias aqui, uma palavra vinda do hebraico, né? Lavan, branco, né? É, e nós vamos começar a ver que ele é branco só por fora, né? Ele é como um sepulcro caiado, né? Ele é um homem. Aqui nós já podemos ver algumas coisas interessantes. No versículo 30, né, 24, 30. Pois quando viu o pendente e as pulseiras na mão de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Assim me falou o homem, foi Labão ter com ele. Diz que ele correu ao encontro, né? Correu ao encontro no versículo 29. Correu. E a fala dele é uma fala que não dá pra gente ficar, né? Assim, é, nós não temos como ficar é, sem pensar, né? De que ela é uma frase hipócrita, né? No 31. E ele lhe disse: Entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos, né? É, o bendito do Senhor aí é uma forma, né? Porque a gente vê que Labão, nós vamos ver futuramente, né? Porque esse personagem, por que eu estou chamando atenção para ele? Porque futuramente nós vamos reencontrá-lo na história, né? Em vários capítulos, né? Porque Jacó é aquele dos patriarcas, é o que tem mais porções na sua história, né? É, é o que tem mais porções. Isaac é o que tem menos porções, né? É, e Yaakov é o que mais tem. E uma boa parte dessas porções ele passa quando ele vai lá encontrar o seu tio, né, Labão, né, o branco, né, e ele passa uns perrengues bem fortes, né, nesse tempo em que ele fica, nesses 20 anos que ele fica trabalhando para Labão, né? E aqui nós vemos que já começamos a entender esse personagem, de como ele realmente brilha os olhos dele, o ouro brilha os olhos dele, ele é interesseiro, ele quer isso, ele quer essa essa é, é,
E aqui ele vê que a sua irmã, da onde veio esse, tem muito mais. Ele já está sabendo da história. Então, já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhe deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Você vê Labão em ver o ouro nas mãos nos pulsos da sua irmã, as pulseiras e o pendente. E ouvir a história, ele não ele sai correndo. Como que as coisas já estão prontas? Porque provavelmente ele já sai correndo e já sai gritando para os funcionários da casa para prepararem tudo. Quer dizer, ele vê uma oportunidade poderosa, né, de se enriquecer rapidamente, porque ele ouve a história e ele olha para a cara da sua irmã e vê um grande cifrão, vê uma maneira da família de enriquecer, né? E aqui nós vamos ver que já não é mais, nós vamos ver no próximo episódio, né, que já não é mais, Betuel já não aparece na história. O pai de Lavã e Rívika já estava morto, ou era um homem completamente ausente, ou aquela pessoa que não não está posicionado na sua casa, porque aqui quem toma as decisões é o Lavã, né? Então o Lavã provavelmente já é aquele que decide todas as coisas, é quem governa a casa e a família e toma as decisões, como sendo ou o filho mais velho, porque o pai já morreu, ou porque o pai já o pai é, é, é ausente das decisões e das, né, vulgo bananão, né? é, e assim né, eu gostaria de encerrar com este versículo 33, né, em que diante dele, né, diante de Eliezer, puseram comida. Porém ele disse: Não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu: Fala, dize, né? Fala, vai, fala, porque ninguém vai comer, né? Numa cultura assim como a nossa, né, em que a comida é algo muito importante, tudo acontece na mesa, né? É algo muito maravilhoso isso, né? Esta vida na mesa, né? Mas o Eliezer, ele não se contenta enquanto ele não expuser, ele não está contente. Ele só vai terminar, só vai estar satisfeito quando ele expuser aquilo para que ele veio. Depois disso ele vai comer. Ele é um homem extremamente fiel à sua missão, ao seu senhor Abraão. Ele é, ele é completamente, né? Ele é grato por tudo que Abraão fez por ele, né? É, e aqui tudo que ele quer é cumprir com a sua missão, é completar a carreira, é guardar a fé, né? Ele quer ir até o final. Ele não vai comer enquanto não expuser o propósito ao qual ele veio, né? Já começa aí um contraste entre os personagens, né? Os olhos de Labão estão melhor que ele fale de uma vez, porque a gente já decide essa história aqui, e que eu quero ver o quanto que vai sair esse dote, o quanto nós vamos enriquecer, o quanto eu vou enriquecer, né? E então que obrigado por você ouvir até o final, né? Espero que você possa tirar algo útil, né? Algo abençoador para a sua vida, como princípio, como sabedoria, né? Dessa escritura maravilhosa que o Senhor, nosso Pai, nos deu, né? Pelo Espírito, na pessoa de Yeshua HaMashiach, a palavra viva. Que o Senhor te abençoe, te guarde, né? E até o próximo episódio aí, né? Desta paraxá, que é a continuação dessa paraxá, Hayé, Sara, a vida de Sara, né? Glória a Deus, fique na Shalom, né? E que o Senhor seja com você.